que realmente é um avivamento? A única razão pela qual não temos avivamento é porque estamos dispostos a viver sem ele. Por que ainda tarda o pleno avivamento? Porque a igreja está satisfeita sem ele. Avivamento é o Espírito Santo enchendo um corpo prestes a tornar-se um cadáver. Um avivamento espiritual sugere a ideia de que houve antes um declínio espiritual. A palavra avivamento ou reavivamento significa a entrada de uma nova vida em um corpo que já está morrendo. Quando a Igreja de Cristo no mundo para de ser o verdadeiro sal e luz da sociedade, quando não vemos mais as verdadeiras obras de Jesus em nosso meio, quando a Igreja parece ter muita fumaça, mas pouco fogo, está na hora de pedir por um novo avivamento dos céus. Quem pode negar que o avivamento está claramente presente no livro de Atos e que no mesmo livro a oração está relacionada a avivamento? O caminho para uma nova unção de poder, tanto individual como coletiva, poderia ser como segue. Em primeiro lugar, renunciar a todo pecado conhecido. Em segundo lugar, confessar com pesar por termos fracassado lamentavelmente, satisfeitos por longos anos com o status quo. Em terceiro lugar, buscar a face do Senhor em fervorosa oração e, finalmente, estudar diligentemente a Bíblia a fim de descobrir as promessas de Deus a essa geração perdida e às nossas necessitadas igrejas. Estaremos nós, os cristãos, nos divertindo enquanto muitos perecem? Se esse cristianismo de ir à igreja uma vez por semana, pagar os dízimos e cantar no coral é o máximo do nosso culto cristão e a extensão da nossa paixão pelos perdidos, não passamos de uma farsa. Nesta guerra santa, nós que lamuriamos em cultos voltados para os nossos próprios interesses, somos semelhantes a uma multidão de homens a qual foi concedida toda a munição necessária e todo o equipamento requerido para lutar, e mesmo assim nos recusamos a fazê-lo. Que Deus tenha piedade de nós. Se gastássemos tanto tempo ensinando as pessoas a orarem, quanto as ensinamos a cantar em coral, colocaríamos fogo no mundo. Se somos fracos em oração, nós somos fracos em toda a parte. Se não conseguimos viver como uma raça de pessoas diferentes nessa terra, então não temos o direito de viver aqui. Aquele que conseguisse levar os crentes a orarem seria quem, abaixo de Deus, produziria o maior avivamento que o mundo já viu. Afinal, o que realmente é um avivamento? Basicamente é quando Deus rasga os céus e desce. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. A presença e o poder de Deus operam de forma tão poderosa e intensa durante o reavivamento que ele realiza mais em horas ou dias do que em anos de ministério fiel, onde não há reavivamento. Durante o reavivamento, as pessoas movem-se para Cristo, pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus. Os cristãos reconhecem isso com a presença santa de Deus. Os pecadores têm uma percepção reverente da presença de Deus e da sua própria pecaminosidade. Deus pode revelar a sua presença de maneiras inesperadas. Ocorrências surpreendentes podem acompanhar sua obra profunda na alma. Pode haver tal sensação de presença e poder divinos que alguns indivíduos tremem. Outros podem chorar diante de Deus. Alguns caem ao chão por se sentirem fisicamente enfraquecidos. Outros podem sentir-se quase irresistivamente atraídos a comparecerem aos cultos de reavivamento ou se reunirem antes de algum culto ser anunciado. Quais são os sinais do avivamento nas pessoas? Homens, mulheres e crianças, convertidos e não convertidos, tomados por uma visão tanto da santidade de Deus quanto da sua misericórdia, são despertados em grande número para o arrependimento, para a fé e para a adoração. O poder de Deus é manifestado em vidas humanas de forma que as leis da psicologia e da sociologia não conseguem explicar adequadamente. A comunidade como um todo torna-se consciente do que está acontecendo, muitos entendendo o movimento como uma ameaça a instituições existentes. Onde o reavivamento atinge proporções suficientes para causar um impacto nacional, reformas sociopolíticas são perpetradas no século seguinte. Dessa forma, o reino de Cristo começa a ser exercido sobre males de opressão e injustiça.
Vamos falar da essência de um reavivamento. A essência de um reavivamento é que o Espírito Santo desce sobre um número de pessoas reunidas, ou sobre toda uma igreja, ou sobre um número de igrejas e distritos, ou talvez um país inteiro. Isso é o que significa avivamento. Se preferirem, é uma visitação do Espírito Santo. Ou outro termo que tem sido frequentemente usado é este, um derramamento do Espírito Santo. E esses termos são interessantes porque podemos ver que as pessoas estão conscientes de que é como se algo subitamente veio sobre elas. O Espírito de Deus veio sobre elas. Deus desceu e está no meio. Um batismo, um derramamento, uma visitação. E o efeito disso é que imediatamente essas pessoas se conscientizaram da sua presença e do seu poder de uma forma que nunca tinham conhecido antes. Estão falando de cristãos, membros de igreja, reunidos como haviam feito antes tantas vezes. Subitamente estão conscientes da sua presença, estão conscientes da majestade e da grandeza de Deus. O Espírito Santo literalmente parece estar presidindo sobre a reunião, assumindo o controle dela, manifestando o seu poder, guiando-os, dirigindo-os e liderando-os. Essa é a essência do reavivamento. E o que significa isso? Bem, há características gerais que vocês encontrarão em cada reavivamento que temos notícia. O efeito imediato é que as pessoas começam a ter consciência de coisas espirituais e uma perspectiva tão clara delas como nunca tiveram antes. Sabe, tudo subitamente se tornou claro para mim. Fui subitamente iluminado, coisas com as quais estava tão familiar, de repente foram realçadas como se estivessem escritas em letras de ouro. Eu compreendi, eu vi tudo de uma forma como nunca tinha visto antes em toda a minha vida. É o que eles dizem. O Espírito Santo ilumina a mente e o entendimento. Eles começam a não só a ver essas coisas claramente e assim a sentir o seu poder. O que são essas coisas das quais nós tornamos conscientes? Em primeiro lugar, a glória e a santidade de Deus. Vocês já perceberam ao ler as suas Bíblias o que acontecia com essas pessoas quando subitamente tinham a consciência da presença de Deus? Como Jó, punham a mão sobre a boca, ou como Isaías clamavam, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. O que aconteceu? Eles acabaram de alcançar uma compreensão da santidade, da majestade e da glória de Deus. Isso acontece sempre em um reavivamento. Reverência santa, temor, uma consciência de Deus em sua majestade, em sua glória, em sua santidade, em sua absoluta pureza. E isso, como já vimos, leva inevitavelmente a uma profunda e terrível percepção de pecado e um tremendo senso de culpa. Leva homens e mulheres a sentirem que são vis, impuros, absolutamente indignos e, acima de tudo, os leva a compreenderem a sua completa incapacidade face a face com um Deus tão sublime. Eles percebem a santidade de Deus, a sua própria pecaminosidade e miséria, a sua indignidade, compreendem que nunca fizeram bem. Antes pensavam que tinham feito muito, mas agora veem que não é nada, é inútil. Como Paulo, começam a falar de esterco e trapos imundos. Em sua total incapacidade e desesperança, eles se prostram e se lançam no amor, na misericórdia e na compaixão de Deus. É o que acontece nos reavivamentos. Leiam os relatos por si mesmos. Qualquer que vocês leem, sempre vão encontrar isso. Essa é a obra convincente do Espírito que assume o controle da situação. E algumas pessoas permanecem nesse estado e condição por algum tempo. Há horas em que permanecem nesse estado não só por horas, mas por dias, semanas, meses, e ficam quase desesperadas. Depois, recebem uma visão clara do amor de Deus e do Senhor Jesus Cristo, especialmente da sua morte sobre a cruz. Finalmente compreendem, sempre criaram nisso teoricamente e participavam da ceia do Senhor, contudo nunca tinham sentido nada, e nada disso tinha tornado real para elas. Criam nessas verdades, sim, e estavam confiando nelas, contudo, nunca tinham sentido o poder delas, nunca tinham experimentado o que era ser tocados e quebrantados por elas. Nunca tinham experimentado o que era prantar com um senso de indignidade e depois, com amor e alegria, compreendem que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso passa a absorver toda a sua vida. Se encontram alguém e imediatamente começam a falar disso, todos estão falando disso, é o principal tópico da conversação, é o que absorve todo o seu interesse. Querem se reunir e falar sobre essas coisas, então planejam reuniões, congregam-se todas as noites e começam a falar sobre essas coisas. Começam a prezar a Deus e cantar os hinos para a sua glória. Então começam a orar e ficam ali hora atrás hora, noite atrás noite, ansiando para que seu dia de trabalho logo acabe, para que possam congregar-se com outras pessoas que também experimentaram esse movimento do Espírito de Deus. E assim milhares e milhares são convertidos. Na verdade, a vizinhança toda parece estar cheia do Espírito Santo. Ele parece estar em todo lugar. Pessoas não só são convertidas em reuniões, mas também algumas são convertidas no trabalho, em uma mina de carvão ou no topo de uma montanha.
Alguns são despertados no meio da noite, foram para a cama normalmente, mas acordam com uma terrível sensação de pecado e sentem que têm que se levantar e orar e clamar pela misericórdia de Deus. Ninguém falou com eles naquele momento. É o Espírito de Deus que está agindo, ele está dominando a área toda, está enchendo a vida de todas as pessoas. Isso é o que acontece em um reavivamento. E assim temos essa curiosa, estranha mistura de grande convicção de pecado e grande alegria, um grande senso de temor do Senhor e de ações de graças e louvor. Sempre em um reavivamento há o que alguém definiu como uma divina desordem. Alguns estão gemendo e agonizando sob convicção, outros estão louvando a Deus por sua grande salvação. E tudo isso leva a reuniões lotadas e prolongadas. Todos parecem se esquecer do tempo. As pessoas parecem entrar na dimensão da eternidade. Uma reunião pode começar às 6:30 da manhã e não terminar antes da madrugada do dia seguinte sem que ninguém perceba a passagem do tempo. Quando o Espírito Santo é responsável pela organização, o tempo, o corpo e as necessidades da carne são esquecidos. Um avivamento realmente significa dias de céu sobre a terra. Vocês têm conhecimento destas coisas? Estão interessados nelas? Estão preocupados? Isso os comove? Percebem que, se tão somente isso acontecesse novamente em nossos dias, resolveria os nossos problemas? Isso é Deus visitando o seu povo. Dias de céu na terra, a presidência do Espírito Santo na igreja, vida abundante dada ao povo de Deus sem medida. Espero que tenhamos visto e sentido algo que criou em nós o desejo de dizer: o que é este fervor? Oh, se pudéssemos experimentá-lo! Oh, se pudesse acontecer conosco! Mas que sintamos isso de tal forma que comecemos a clamar a Deus que tenha compaixão e misericórdia de nós e nos visite dessa forma com grande salvação.